Acorda! Gritaram-me negra. Tinha 7 anos apenas 7 anos. Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua gritaram-me negra. Negra, negra, negra. Por acaso sou negra? E me disseram sim. E que coisa é ser negra? Eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra, E me senti negra. negra. E passava o tempo e sempre amargurada. Continuava levando nas minhas costas minha pesada carga. E como pesava? Alisei o cabelo, passei pó na cara e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra, negra, negra. Negra, negra. Sou negra. Negra sou. De hoje em diante não quero alisar meu cabelo. Não quero. E vou rir daqueles que por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam aos negros de gente de cor. E de que cor? Negra. E como soa lindo? E que ritmo tem? Negra, negra, negra. Afinal compreendi. Já não retrocedo. E avanço seguro, e avanço e espero. E bendigo aos céus, porque quis Deus, que negro, azeviche fosse minha cor. E já compreendi. Afinal, já tenho a chave. Negra, negra, negra. Negra sou. Está começando mais um Acorda e você acabou de ouvir trechos do poema Gritaram-me Negra, de Vitória Santa Cruz. Essas palavras representam o que é o Acorda e também o que vamos falar hoje. Nossas dificuldades, nossas reflexões sobre elas e principalmente nossa superação. Eu sou a Juliana Mildenberg. Eu sou a Camille Cristina e esse é o nosso Acorda. É um programa do Sismuc. Nossas convidadas de hoje são 2 mulheres como tantas e outras negras, mulheres de destaque na sociedade, como tão outras poucas negras estão. Uma usa a voz para encantar, a outra para denunciar. Peles negras, almas negras, pérolas negras. As duas representam a luta em uma sociedade mais justa. Uma usa a política e a outra a arte. Nós temos o prazer hoje de receber aqui Carol D'Artora, professora de História, doutorada em Tecnologia e Sociedade. Foi a primeira vereadora negra eleita em Curitiba. Janine Matias, cantora, compositora e tem a música como missão ancestral, que passeia pelo rap e pelo samba. Sejam bem-vindas. Esse programa tem algo que nós queremos levantar, que é chamar a sociedade a despertar junto conosco, ao acordar. E eu gostaria que vocês pegassem o megafone. Opa, a gente vai passar para uma de cada vez. Pra gente dar aquele berro pra galera, pra sociedade acordar, pra gente acordar a galera. Primeiro a você, Janine. Acorda! Agora não sobrou nada pra mim, né? Agora eu faço o quê? Agora o que eu faço? Nossa! Acorda! Ai, muito obrigada por este momento. Agora a gente vai começar. É uma sequência de perguntas rápidas. Como é a sua rotina? O que você gosta de fazer para se divertir, Janine? Eu gosto de cantar. Carol? Pra me divertir, também gosto de cantar. Aí, ó. Cantar, dançar. Sim. Qual música que hoje não sai da sua playlist? Eu tenho ouvido muito Leci Brandão. Música Deixa Pra Lá. Adicionar a playlist, por favor. Eu tenho ouvido muito Emicida e tenho ouvido Black Pumas. Muito bom. E a viagem dos sonhos? Salvador. Foi uma das coisas mais preciosas da minha vida. Todo homem, toda mulher deveria conhecer Salvador. Mais precisamente Pirajá.
Mãe Nívia Luz e Cortejo Afro. Eu, Ouro Preto e Tiradentes, Minas Gerais. Viagem dos sonhos também. Muito nos conectar com a nossa história, né? Com a nossa ancestralidade, a história negra do Brasil. Então foi uma viagem dos sonhos, assim. Bom, vocês acreditam em signos? Porque eu sou uma pessoa muito mística, assim. Se o pessoal falar, sou de virgem, já olha desconfiando, né? Porque virginiano é sistemático. E aí, como que é o signo? Eu sou uma suspeita a falar, né? Porque assim, eu não acredito em signo, mas a pessoa me fala o signo dela, daí eu já julgo. Então, assim, e eu sou um resumo do que é o signo de touro, né? Eu sou taurina e é isso, né, gente? Vocês me viram chegar comendo um chocolate, então, assim, eu, assim, esses dias fazendo um bate-papo de política, eu fiz um parênteses e falei, mas qual que é seu signo? A pessoa tava falando, não, porque eu denunciei, eu fiz. Eu falei, mas qual que é seu signo? E, então, aí, ó, tudo a ver com seu signo. Geminiana e acredito nos signos. Canceriana. Tá, eu sou canceriana. Juliana canceriana e eu sou libriana. Qual foi a melhor leitura que vocês fizeram esse ano? Eu acabo de ler uma biografia do Ney Lopes, que é um sambista. Eu justamente fazendo essa viagem por Minas, né, Tiradentes, reli Pele Negra, Máscara Branca, do Frantz Fanon, e foi assim uma releitura mesmo, porque comecei a rever a questão do colonialismo, então foi uma leitura maravilhosa que eu inclusive recomendo para todas as pessoas negras, tem que ler. E primeiro como tragédia, depois como farsa do Zizek, que é uma leitura que eu estou fazendo agora maravilhosa também. Que legal, fica a dica, pessoal. Voltando ali, o que vocês gostam de fazer, né? Vocês têm algum hobby, além do cantar e do cantar também? Hobby, assim, é aquela coisa que, hoje eu vou me distrair. Eu gosto de bordar. Sabe o pintar e bordar? É comigo. Tem um quarto, tem uma parte assim que... E papel, né? Eu amo muito papel. Aquela coisa de scrapbooking, de origami, todas essas coisas assim. Quilling, eu adoro. Me der um papelzinho, eu guardo, da balinha e tal, e já quero fazer um álbum. Ai, que lindo. Eu adoro patinar, é uma coisa que eu gosto, assim, e agora eu tô andando de skate. Quando eu quero realmente limpar a mente, é o que eu vou fazer. E eu acho que para finalizar essas perguntas rápidas, e aí a gente entra na parte mais séria da conversa, vocês têm alguma crença, algum mantra, alguma religião? Como que vocês lidam com a espiritualidade na vida de vocês? Tudo que eu sou, eu realmente devo à minha fé, à espiritualidade. Embora, né, tenha ali uma família católica, na adolescência entrei, né, na igreja evangélica e em um mergulho, se tratando mesmo das minhas origens, eu me encontrei, ou me reencontrei, passando pela Umbanda e adentrando, né, no candomblé. Então, sou candomblecista. Minha fé em mim mesma é o meu compromisso, porque pra gente, em primeiro lugar, a nossa cabeça, né? A nossa cabeça, o nosso ori, aquela frase, a sua cabeça é seu guia. E aí, com certeza, vem todas as coisas. Sexta-feira ando de branco, muito do que eu canto sempre estou falando, porque também é uma forma, né, de colocar aí à prova o que, como uma mulher negra no meu tempo, né? Eu realmente exerço, não é uma pauta, não é algo que eu estou inventando, é algo que realmente faz parte do meu dia a dia. Eu já acordo saudando o tempo, e aí se eu vou tomar banho já estou falando com a água, vim para cá e já vem o vento e assim vai. Essa questão da religião na minha família sempre foi uma multiplicidade. Uma parte da minha família é das religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, uma parte significativa da minha família, minha mãe. E o lado do meu pai são protestantes. Meu pai é de origem adventista, meu avô, as irmãs dele. E aí, quando meu pai e minha mãe se casaram, um não queria ir para a religião do outro e eles resolveram que a gente não ia para nenhuma. Depois, mais tarde, a gente começou a ir nas duas, assim, ia em uma, ia em outra. Minha avó era mãe de santo e o meu avô pastor. Então, assim, do lado do pai, né? Minha avó do lado da mãe de santo, o avô do lado do pai pastor adventista. Então,
transitei muito entre esses dois mundos, mas hoje eu não professo uma religião, né? Não sou uma pessoa religiosa, mas tenho uma espiritualidade muito forte justamente por ter vivido esse contexto que respirava, né? Que exalava a questão da espiritualidade, da religiosidade. E também sou dessa, que acorda já agradecendo. Eu acredito muito que a gente tem que ter gratidão, amor, alegria, felicidade. Acho que essas coisas então são os sentimentos que eu busco cultivar. E também saindo de casa para cá já vim fazendo minha meditação, que eu gosto de meditar caminhando, mas meditar para mim é pensar, né, é me conectar com esses sentimentos que eu gosto de cultivar na minha vida. Então eu tenho essa forma, né, de expressar a minha espiritualidade. Bacana, muito obrigada por isso. As duas. Compartilhar, ainda mais essa história, né? Assim, são dois polos diferentes, né? Uma adventista, né? Sexta-feira, deu 16 horas, guardar o sol, né? São mundos bem extremos, né? Eu também tenho isso, às vezes, de eu estar no Rio e falar obrigada, minha mãe. E tô ali e a gente já vai conversando e vai, todo momento, né? A gente vai usando da nossa espiritualidade, da nossa fé, seja como a gente chama, né? Às vezes a gente até chama de simpatia, né? Mas a gente vai nos entrando nesse mundo. Sim, não, e aproveitando assim, até esse clima, a espiritualidade em si, queria perguntar para vocês citem, eu sei que é difícil citar uma, mas assim, uma mulher negra que inspira a vida de vocês. Ela já se foi, mas Elza Soares é a minha grande inspiração. De todas nós, né? Eu tenho me sentido muito inspirada pela Sueli Carneiro, inclusive já deixo uma dica, tem o podcast dela com o Mano Brown, que tá maravilhoso. Tá mesmo. Mas recentemente, agora, por causa do que eu venho fazendo, né, a atividade que eu exerço, eu tenho me inspirado muito pela minha avó, que era uma mulher preta, professora, e também já tinha uma atuação política, né, estava abrindo esses caminhos para que a gente vencesse, né, essa subrepresentação. Então, eu vivo algumas coisas hoje e que eu considero difíceis e que quando eu olho para trás e vejo a minha avó que traçou uma trajetória parecida com a minha, só que com muito mais barreiras e não não galgou muita coisa nessa caminhada, né? E eu já consegui ocupar alguns espaços que ela não conseguiu. Então hoje eu olho para trás, lembro da minha avó e me inspiro muito nela por pensar o tamanho dos enfrentamentos que ela teve que fazer. Então, assim, sem demagogia, realmente, assim, eu tenho pensado muito na minha avó, tenho me inspirado muito pela história dela, assim. Carol, você é daqui. Sotaque que não tem, né? É o curitibano. Não dá pra dizer que do leite quente. Carol, me diz uma coisa. Como que foi, pra você, hoje ser um instrumento, ter uma voz de emancipação nessa cidade em que nós vivemos, né? Sendo daqui de Curitiba, saiu de Curitiba e voltou pra cá e hoje é parlamentar nessa cidade. Como que você se sente nesse sentido? Olha, eu tenho dito que eu revi a minha história com Curitiba. E esses dias alguém me falou, ai, nossa, você é a primeira mulher negra eleita em Curitiba, você não pode falar mal da cidade de Curitiba. E eu falei, olha, eu me elegi denunciando aquilo que a gente não curte na cidade. Mas claro que tem várias outras coisas que me conectam com a cidade completamente, né? Eu sou uma mulher curitibana, como vocês falaram, o leite quente tá aí, cresci pulando elástico, jogando bets. Então, assim, eu sou conectada com essa cidade. Mas ter feito, como você mencionou, né, eu morei fora, eu morei 2 anos fora, fiz essa saída e volta, foi isso que me fez sentir mais nitidamente aquilo que machucava na cidade, aquilo que me dava um sentimento de não pertencimento com a cidade, que é algo que eu falo muito, né, e por isso trouxe a pauta de direito e acesso à cidade. Porque é isso, é ser mulher preta, ser curitibana, ter crescido jogando bets, e não me conectar, né? Eu não me conectava com a cidade, né? Não me sentia, né? Olhava para a cidade e não me sentia representada. Então, quando eu fiz essa saída e voltei, isso saltou aos meus olhos. Eu comecei a perceber de fato, eu não me sinto representada na cidade de Curitiba porque a população negra aqui está absolutamente subrepresentada. Então, eu digo que eu transformei esse sentimento de não pertença com a cidade em ação política.
porque a partir daí eu comecei mais fortemente a denunciar, né, essa subrepresentação, olhar para a política. Eu lembro que logo que eu voltei, uma das primeiras coisas que eu falei dentro do coletivo político que eu faço parte foi: se Curitiba nunca teve uma vereadora negra, a gente tem que ter, né? Eu lembro que isso foi a primeira coisa de entrada, assim, porque já era essa inconformidade muito grande. Então, hoje, ser a primeira mulher negra eleita, claro que eu fico muito feliz, porque a gente venceu essa barreira, isso era um absurdo, mas também me sinto me conectando novamente com a minha cidade, assim, porque eu acho que ela tem muito por avançar. Mas me sinto feliz com os quase 9.000 curitibanos e curitibanas que acreditaram e apostaram que a gente podia superar, começar a dar os passinhos para superar essa desigualdade. É isso. Construir uma Curitiba, né? Exato. De representatividade, né? A gente nos vê nos lugares, nos locais, nas propagandas, né? Porque propaganda de Curitiba a gente às vezes não se sente representado. A gente olha e fala: opa, não sou eu ali, né? Janine, eu sei que você não é daqui, né? Você já veio pra cá bem mais velha. Conta pra gente da onde você veio e como que você se sentiu ao chegar em Curitiba, né? Porque a gente sabe, né? A Carol citou, a Curitiba, ela tem estruturas racistas na sua fundação que acompanham em Curitiba até hoje. E nós também temos uma fama que curitibano não é acolhedor. Exato. Eu sou brasiliense e os meus pais sempre vinham para cá de férias. Tinha uma tia que morava em Paranaguá e vinha sempre para Curitiba. Eles se separaram e continuaram vindo. Meu pai carioca, a mãe, pai de mãe, né? Itabuna ali, Bahia. Então, baiano e carioca ali, deu a gente. Deu eu e meu irmão, né? Estamos aqui. Só que assim, dentro desse lugar, e é muito bom falar sobre isso, que, como você sentiu, gente? Quando eu vinha de férias, primeiro, cadê mendigos, né? Aquela higienização básica, assim, né? Que hoje, morando aqui, eu entendo, mas a gente vinha de férias, né? E assim, quando vim morar aqui e passei por uma situação de furto e tal na rua, meu pai ficou assim: não é a mesma cidade que eu tô, não é possível. E aí, e conhecer, né, Uberaba, Parolim, as periferias, as favelas, as ocupações, e perceber o quanto existia uma política higienista mesmo, né? Então, o que eu posso dizer é que eu passei por esse trajeto de que o Jardim Botânico, e de que estava tudo ali, todas as praças, todos os parques e tal, mas e aí? Aonde realmente está a comunidade de Curitiba, né? Por onde eles estão, né? Os terminais, Guadalupe, enfim, Boqueirão, Bairro Alto, Colombo, SIC, sabe? Esse lugar. Então, para mim, isso também como artista, às vezes as pessoas, vai embora. Gente, eu entendo o meu lugar e o meu papel nessa cidade. Não foi planejado, eu não planejei ser uma cantora. Eu fiquei de férias e comecei a trabalhar no shopping, na verdade, né? Então depois, meu pai é cantor e tal, então depois também eu tenho hoje dimensão que é a saudade de tudo que eu vivenciava na minha casa, minhas avós também, né? Me trouxe para esse lugar, tanto do rap quanto do samba. Mas realmente todos esses âmbitos, como eu me senti? Já me senti muito bem, já me senti muito mal também, e hoje também acredito que o meu trabalho, que a voz que eu sou, me ajuda e também sustenta a uma rede de pessoas que entendem que essa cidade pode ser, sim, muito mais calorosa, né? No sentido mesmo de estar agregando e de estar principalmente trazendo, né, a nossa comunidade e tirando a invisibilidade, né, do nosso povo, né, das mulheres negras, principalmente, assim. E aí quando você vai ver, e eu falo isso porque trabalhei 7 anos no shopping center e durante muitos anos eu fui a única negra. Aliás, tinham 2 negras, a não ser na limpeza, no shopping. Então, assim,
A gente tem muito a galgar de fato. Mas com certeza eu me sinto bem e me sinto muito amada, porque senão ainda não estaria aqui. A gente está nesse assunto agora, né, da vinda até Curitiba, Paraná, dessa fase da infância. Então a pergunta é como foi a escola? Quem começar? Quem começa? Quem começa? 5, vão com calma, meninas. 4. Vai, Carol. O Passa a meu bola. período de escola foi horrível. Eu fico escutando, né, o poema Gritaram-me Negra e que ela fala, né, aos 7 anos, né, aos 7 anos gritaram-me negra, que é aquela fase que a gente vai para a primeira série. Sempre digo, né, minha família já com uma consciência racial forte, trabalharam muito na nossa autoestima, meu pai e minha mãe, né, sempre reforçaram muito que, né, nós éramos crianças pretas, que enfrentaríamos o racismo, mas que isso era problema dos outros, não era problema nosso e tudo mais. Mas quando chega na escola, né, e é isso, menina preta retinta nas escolas da cidade de Curitiba. E os meus pais tinham uma preocupação muito grande que a gente tivesse uma boa educação, né, um ensino de qualidade. Então, sempre estudei em escola pública, mas a minha mãe ficava querendo que a gente estudasse ficava procurando as melhores escolas da cidade para colocar a gente. Então, sempre vivi um contexto de desigualdade muito grande, assim, porque eu lembro um período que eu vim estudar aqui no Estadual do Paraná e eu de família pobre, né, preta, enquanto eu tinha colegas ali de turma no Estadual do Paraná que moravam aqui no Batel, que o pai era dono de imobiliária. Então eu vivi muito essa realidade de ser a única pessoa preta nos espaços em que eu estava inserida. E aí a escola foi toda essa violência, né? Cabelo disso, cabelo de bombril, preta isso, preta aquilo, preta fedida, preta não sei o quê. Eu digo que eu era uma criança extrovertida, uma criança alegre, uma criança assim super pra cima. Quando eu cheguei no ensino médio, eu já era uma menina completamente silenciada, tímida, absolutamente tímida, com baixa estima. E eu cheguei a ser uma adolescente depressiva, realmente depressiva, assim, não tinha vontade de sair de casa, passei um período terrível, assim. E o que me fez sair dessa situação foi que eu ganhei um irmão. Eu tenho um irmão do coração e eu já estava adolescente e aí eu esqueci toda a minha adolescência e foquei totalmente em cuidar do meu irmão. Então, assim, minha maior alegria era levar meu irmão para a escola, fazer lição com ele. E isso me fez distrair, assim, né, de toda aquela violência que eu sofri na escola. Mas eu fiquei tão conectada com essa coisa do período de escola que nesse meu retorno, né, de indignada com a cidade, indignada com as relações raciais, eu também voltei para a sala de aula, né? Porque estava formada, professora de história, fui para a sala de aula, vi tudo que eu vi as minhas estudantes, minhas alunas negras, meninas pretas passarem a mesma situação. Eu falei, não, isso... Tanto que a minha dissertação de mestrado é o cotidiano das adolescentes negras nas escolas públicas de Curitiba, denunciando todo esse cotidiano mesmo, que é muito violento, especialmente para as mulheres, especialmente para as meninas. E aí entrevistei várias meninas, tem relatos, enfim, que aconselho vocês a dar uma olhada depois. E aquela coisa, não ter professores negros. No meu período de escola não tinha a Lei 10.639. Então, assim, era aquela coisa, quando o professor ia falar de escravização, a gente tinha vontade de se enfiar embaixo da carteira, porque era aquela coisa, violência no tronco, aquela história que a gente, né, a gente tem outras coisas para contar para além disso, né? E você, Janine? Complementando, né, a minha adolescência foi em Brasília, né, e estudei também a vida inteira em escola pública e sempre tive ali uma atenção enorme, né, dos meus pais e tal, mas é isso, o meu pai, ele tinha uma coisa que eu falo para ele que de certa forma ele salvou. Porque ele já criou, tanto eu quanto meu irmão, tinha até uma música, assim, chamando a gente de macaquinho, não sei o quê, que é uma defesa, na verdade. Então, quando eu cheguei na escola, eu ficava... E aí a galera falando algumas coisas e, na verdade, eu ficava, ué, mas qual o problema? Aí, até eu entender que aquilo era depreciativo,
E aí eu fiquei, tá, e aí uma hora realmente, né, se fosse antes falaria, né, a ficha caiu, mas assim, passou o cartão, né, atualmente. E lógico, tem uma coisa até muito forte, eu estava até olhando aqui sua trance, agora me remeteu e eu lembrei. Eu tinha um sonho, assim, de ir para a escola com o cabelo molhado, uma coisa assim, tipo, ter alguma coisa de um comprimento. E aí a primeira vez que eu vou ter meu Rastafari. Nossa. Ah, querida, tipo o quê? Do cabelo. Bombril o quê, meu amor? Aqui, ó. Então, e aquela coisa, né? Hoje quando você tem um entendimento, todas as amigas namoraram, todas as amigas eram cortejadas e você não. E qualquer coisa que rolasse, a neguinha tava ali, né? E tinha sempre uma piada. Isso é algo que realmente acaba com a autoestima de qualquer um, né? De qualquer uma. E a gente estava conversando aqui um pouco e eu acredito muito nisso, que nós somos a geração de realmente sair desse lugar de primeiro tudo, né? A gente tem essa responsabilidade. Isso não é leve, mas a nossa responsabilidade é essa, assim, a nossa alegria, inclusive, né? De ver nossas filhas, de ver filhos dos nossos filhos achando lindo já ter o seu cabelo crespo e se chegar da escola poder ter isso corrigido, porque particularmente eu não tive. Então, a escola, de certa forma, ela foi um lugar de trauma, mas foi um lugar também onde eu aprendi a me defender. Então, tem um pouco da tupetuda, assim, foi por causa disso. E aí tinha umas amigas que se eu não desse conta de chegar junto, eu falava, olha, ele me chamou de pretinha do cabelo de Bombril. Aí minha amiga, o quê? Eu sempre arranjei umas amigas, vamos lá, não faça isso com a gente. Uma coisa assim. E vocês falando isso agora, eu tava dando um rolê pela internet e eu vi um adolescente falando, né? Eu achei muito legal. Ele falando assim, eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de reis e rainhas que foram escravizados. Isso faz toda a diferença quando alguém vai falar a história e a questão da pessoa falar e pertencer. Então, eu acho que no momento também da minha escola era justo isso. Eu começava a falar sobre a história, né? Todo mundo olhava, falava aquilo. E eu acho que a maneira com que a gente trata, com que a gente fala, tem que ser muito séria. E isso vai ajudar na autoestima, isso vai ajudar na construção da criança, do adolescente. A identidade, né, daquela criança. Exatamente. Eu Não é só isso. Eu me lembrei que Não é só isso, né? eu tive a oportunidade, antes da pandemia, de fazer um trabalho nas escolas através de um edital de cultura aqui de Curitiba. E foi uma das coisas mais fortes da minha vida, porque aí eu chegava e o edital, né, nós fizemos, uma das coisas que eu pedi é que fosse nas escolas periféricas, né? A gente fez isso. Foram 12 shows. E quando a gente chegava, assim, e as meninas viam várias vezes, assim, eu fiquei um pouco mais ali nas escolas, nos espaços, porque elas ficavam encantadas de ver o cabelo crespo e tava ali, eu tava falando e já aproveitava, às vezes uma piadinha, eu já, opa, né? Então Mas também tem essa coisa de uma visibilidade positiva, né? Exato. Que você traz com você, né, como mulher preta, assim. Então, eu acho que você chegando numa escola de periferia deve ser, assim, uma coisa maravilhosa, né? Porque essa afirmação do cabelo, da mulher negra. Eu tô falando isso porque foi assim que a gente se conheceu. Eu vi a Janine andando na rua e falei, meu Deus do céu, que mulher é! E somos vizinhos, né? Fomos vizinhos por muito tempo. Mas é essa coisa da representatividade que a gente fala, né? A gente, por tanto tempo, não teve... que, eu vi uma mulher assim, um tipo assim, igualmente. Bem assim. É muito legal entender, né, que acho que muito de quem vocês são hoje passou por todo esse processo, né. Janine, você faz parte do Samba da Nega, né, que é um projeto que faz o resgate ancestral do samba. Fazendo esse resgate ancestral, a gente sabe, por exemplo, que Curitiba é uma cidade que ela, por muito tempo, ela buscou apagar da sua história a ancestralidade negra, né? Assim, a gente tem um exemplo para citar,
que é a Maria Bueno, né? A maneira que ela foi morta e a maneira que transformaram ela em uma santa branca, né? Então, assim, acho que trazendo um pouquinho desse resgate, como que a gente pode hoje, por exemplo, através da política e através da arte, de alguma maneira, contribuir para resgatar essas memórias que foram apagadas? Nesse momento, né, você tocou no Samba da Nega. O Samba da Nega, ele surgiu dessa minha inquietude de estar em alguns espaços e não ver que as mulheres negras estavam ali fazendo. O repertório, ele é da minha infância, de algo que eu bebi, né, do meu pai e tal. Então, realmente é uma viagem. E a gente está voltando agora, né, no próximo sábado, uma edição especial justamente nesse lugar, né? Júlia das Pretas. Então, teremos menções honrosas. E aí a gente chamou a dona Marilu, que é uma senhora que canta samba na nossa cidade. Assim como nós temos a mãe Orminda, né, que foi uma das primeiras puxadoras, né, de samba. E aí, como a gente pode fazer? Na minha opinião, a gente precisa realmente olhar para o agora, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma forma, né? E já que ia acontecer e que eu ia ter que reativar, né? Escolhemos refazer a festa, porque eu canto em alguns espaços, mas existe essa edição que ela acontece mensalmente e tal. E eu pensei assim, cara, não, mas espera aí. Então a gente está trazendo a dona Marilu, que é a mais velha, e a Jai Ferreira, que está fazendo também um movimento de samba muito importante na nossa cidade. Então foi a maneira que eu pensei, como eu vou unir essas mulheres? As passistas também, chamamos as passistas negras, né? Como que a gente pode fazer para que não exista esse apagamento, né? E uma das coisas que eu falo é que a gente precisa mesmo marcar território, né? Amo, sou fã, conheço Estrela Leminski, amo Leminski, mas nós temos poetisas e poetas negras nessa cidade, né? E falando de mãe Orminda, sempre estou tocando nesse assunto. Por que não enaltecer? Por que nós não falamos sobre ela? Porque ela não está nas exposições, porque nós não, sabe, existe esse lugar, nós perdemos, não falando só das mulheres, mas nós perdemos Valtel Branco e eu acho que até hoje a gente não teve nada, a gente não, sabe, fica no ar. Tem o Lápis, né, foi um grande cantor, fica no ar. Tivemos Enedina, né, primeira engenheira. Então, assim, são coisas... E são pessoas que é um marco na história do Brasil, né? Do nosso país. E que a cidade, na minha opinião, ainda deixa muito a desejar. Eu cheguei semana passada a ligar em alguns espaços e falar, tá bom, tá chegando novembro, o que vocês vão fazer? Não, porque isso, não, porque dia 25, porque vai ter... Não, gente, nós precisamos de todos os espaços falando e fazendo coisas relacionadas à nossa cultura. Bom, do lugar que eu ocupo hoje, né, como vereadora, a gente busca trazer essa visibilidade da história negra através de projetos, propostas para a cidade, que inclusive fizeram parte dessa denúncia toda, né, de subrepresentação, de invisibilidade. E, de fato, aqui em Curitiba existiu esse movimento histórico mesmo de invisibilizar a história da escravização. Então, tiveram historiadores que disseram que não teve escravização em Curitiba. Imagina, botar isso num livro. É coragem, né? E o movimento negro tem atuado fortemente, assim, né? O movimento negro do Paraná para fazer esse resgate, recontar essa história. E a história negra na cidade de Curitiba, ela é muito presente, né? Então, a gente tem feito algumas propostas, né? A gente tem proposta para o turismo, de pensar outras linhas turísticas. A gente já propôs nomear a escultura da Emerenciana, que está ali atrás do Paço, que foi uma mulher negra com uma história incrível, né? Uma mulher das artes, da cultura, e que está ali e foi jogada ali simplesmente sem que houvesse o reconhecimento da sua história e de quem ela é. E é uma mulher negra ali no centro da cidade e que a prefeitura, infelizmente, ainda tem essa intransigência em dar esse reconhecimento, o que é uma reivindicação muito grande do movimento de mulheres negras.
E a gente tem toda uma história invisibilizada. Por exemplo, pensar que a Biblioteca Pública aqui do Paraná é obra da Enedina Alves Marques, essa primeira engenheira negra daqui do Paraná, com obras incríveis, relevantes, que a gente nem sequer sabe direito tudo o que ela fez, e que, para além de ser a primeira engenheira negra do Paraná, é a primeira engenheira mulher do Brasil. Assim, então, assim, ela é a primeira. E assim a gente não tem, né? Por exemplo, por que ali na frente da Biblioteca Pública do Paraná não tem o reconhecimento, uma plaquinha dizendo que essa mulher fez parte daquela obra? A gente tem aqui na Praça Zacarias a nossa história também presente. Não sei se vocês já observaram que quando a gente passa ali, tem uma fonte ali. A população negra fazia todo um movimento de pegar água nessa fonte antigamente e carregar água pela cidade. E esses dias eu até fiquei conectando essas histórias e pensando que talvez seja por isso que o Herbo Stenzel fez a escultura da Emerenciana com uma mulher negra carregando água, porque é essa história que está aqui, né? E que não está contada. Quem passa ali na Praça Zacarias, malemar sabe que a população negra estava ali, estava presente, estava transitando ali pela cidade e ajudou a construir essa cidade, né? Com obras também dos irmãos Rebouça, dos irmãos Rebouças, mas para além disso tem muito por contar, né? A gente tem muito por superar. E aí, politicamente, nesse sentido especificamente, a gente tem esses projetos. Inclusive, eu sou presidenta da Comissão de Visibilidade Negra da cidade de Curitiba. E um projeto que a gente tem agora pela comissão é o projeto de trazer artistas, grafiteiros, negros, para encontrar espaços da cidade onde a gente possa contar essa história negra da cidade. Então, acho que no sentido da visibilidade que a cidade pode trazer, né, para superar, inclusive, essa coisa das pessoas virem para cá e achar que Curitiba é só branca, que Curitiba é só Praça da Ucrânia e Praça da Espanha. Não é, né? Tem muito mais aqui. Exatamente. Lembra aquele meme da Nazaré, lembra da... Vou pra Curitiba com a minha filha, só tem gente loira. Mentira. Mentira, gente. Hoje... Não, hoje de manhã... hoje o Facebook me lembrou que faz 5 anos da Flip, no Rio de Janeiro, onde a Diva Guimarães fez uma fala na palestra que o Lázaro Ramos estava participando, contando a história dela, e ela fala realmente dessa questão, né? Que as pessoas vêm para Curitiba com uma visão da cidade europeia que é perfeita e que não existe nada mais belo do que Curitiba neste Brasil. E realmente existe, e que realmente invisibiliza as pessoas negras nessa cidade, né? Você caminha bastante pelo rap, pela cidade. E você poderia dar dicas de alguns lugares pra gente? Algumas oficinas, algo que vem acontecendo? Teve uma coisa muito linda, na minha opinião, que aconteceu agora na oficina de música, que nós tivemos 2 oficinas de rap através do DJ Kleber, DJ BK, e eu gostaria de, assim, em relação a realmente do que são outras capitais, a gente realmente, né, mas eu não acho que nós temos poucos espaços. Eu acho que existe, como qualquer coisa, até porque a cidade é carimbada como esse lugar europeu e tal, uma marginalização do que é feito, né, por nós, negros, e por artistas periféricos, tá? Mas a gente tem sim, a gente tem a Praça Zumbi dos Palmares, a gente tem festas específicas aqui, tem a Love CW Beats, que é uma festa bem forte, a gente tem os encontros de rima, a gente tem ali no Shopping Itália, e a gente não pode esquecer que Curitiba é considerada a cidade dos beatmakers, né? Os grandes produtores de rap hoje, né? Você falou de Emicida, né? O prêmio do Emicida veio através do Nave, que é daqui, né? Que é um produtor de Curitiba, né? A própria Carol Conká. Então, assim, muitas coisas acontecem na nossa cidade. O Dou Raiz agora está aí, né? Firme e forte. A gente tem o Islã das Minas. Nós temos muitas coisas mesmo. O que acontece, na minha opinião, é que a gente fica muito nesse lugar do que a gente vai fazer, do que a gente... E tá faltando esse aterramento e esse agora.
né? A gente teve ontem Mulamba e assim, na Capela Santa Maria, no meio do centro, uma união de mulheres, né? Então, vai ter o Samba da Nega agora, tem o Baile Bom, tem vários movimentos que a gente precisa se antenar mesmo, entendeu? Se antenar e fortalecer, né? Exatamente, Tá entender presente, que a nossa presença, e eu digo sempre isso também, que eu adoro likes, que eles fazem parte, mas é no dia do show, é no dia daquela apresentação que a gente faz, né? A gente tem também a Pri Pontes, que para mim é um dos trabalhos mais incríveis de dança que a gente tem na cidade, a Cal Black, Brechó das Pretas. Então existe sim um circuito, né? Mas a Praça Menonitas, mas assim, isso não é que é escasso, é que, na minha opinião, ainda falta um despertar das pessoas de estar valorizando o que nós fazemos aqui. A gente não está perdendo em nada para ninguém. Ai, São Paulo é incrível, Rio de Janeiro é incrível, cada lugar com a sua potência, mas assim, Curitiba é um celeiro artístico e tem cantores, cantoras, poetas. Politicamente falando também, estamos cada vez nos levantando mais. Então, eu reforço que a gente precisa, sabe aquela história do dar um Google? Não é pejorativo, é realmente, onde eu vou curtir um samba hoje, mas então aonde eu vou, né? O que vai estar rolando? Eu quero fazer um rap. E tem estúdios, né? Tanto que assim, na minha história foi isso, eu fui fazer uma participação especial e gravei, né, um disco, um EP que foi reconhecido, que é reconhecido nacionalmente, que me abriu portas. Made in Curitiba, gente. Então, assim, a Janina é brasiliense. Vocês vão ter que engolir o fato de que não adianta, Curitiba também tá nesse lugar, assim. A minha Como simbiose tem o antes. Do mundo, né? As pessoas transitam pelas cidades, né? Isso é normal, tem o antes e depois. E Curitiba tem sim muita coisa maravilhosa. Música é o canal, Curitiba dá samba. É muita coisa boa mesmo, gente. O bloco, Pretinhosidade, a gente tá aí. Aceitem que dorme menos e façam um check-in. É isso. A Janine citou numa das falas dela sobre a questão da autoestima que ela teve, que ela foi criando desde pequena. E a gente sabe que a autoestima, principalmente eu acho que nas crianças negras, elas estão começando mais cedo a trabalhar. As famílias eu acho que têm feito muito isso. Mas como que é essa questão dessa cobrança de padrão de beleza que a sociedade ela impõe e impõe também sobre a mulher negra? Bom, eu penso que, como tudo, e aqui falando, né, como uma mulher feminista, uma mulher de esquerda, como tudo, né, a gente tem o mercado se apropriando de reivindicações que são importantes, de movimentos importantes. Então, quando a gente vê, por exemplo, o mercado se apropriando disso que a gente vem resgatando e construindo, que é o pertencimento, a autoestima, amar o nosso cabelo, amar a nossa pele, ter produtos para o nosso cabelo, ter produtos para a nossa pele, porque pensar que até ontem a gente não tinha nem maquiagem, né? A gente não tinha base, a gente não tinha maquiagem nenhuma, a gente não tinha nada. E muito natural que a gente queira ter, a gente quer, né? A gente quer ter base, a gente quer ter batom, a gente quer... Mas também tem uma linha tênue aí, que é a gente também não cair, né, nas imposições do mercado. E então, hoje a gente, especialmente as mulheres, porque vivemos, né, um contexto de dominação machista que exige que as mulheres tenham um padrão, o que eu percebo que está acontecendo é o mercado cooptando isso que a gente está trabalhando, né, em questão estética, de estética, para dizer, olha, então assim, o que eu tenho percebido é o seguinte: então você pode ter uma beleza natural, sua beleza natural é linda, né? Você pode ser naturalmente bonita, pode amar o seu cabelo natural, pode amar a sua pele natural. Porém, o seu cabelo natural tem que ser aquele cabelo, o crespo aceitável é aquele crespo cacheado que você tem que usar não sei quantos bilhões de produtos, gastar não sei quantos milhões de reais para você parecer que você tem um cabelo natural. Então, acho que esse é o risco.
Porque a verdade é que quando eu tô lá em casa de pijama e não maquiada, aquela beleza natural não é aquela que o mercado quer. Então, assim, a gente sempre, na verdade, está correndo esses riscos e esses riscos de imposição do mercado, de uma sociedade de dominação mesmo, uma sociedade machista. E acho que essa medida somos cada uma de nós que vamos encontrar. Então, eu também costumo dizer que nós, mulheres, especialmente, agora falando entre mulheres, falando com mulheres negras, falando, né, de mulher para mulher, nós temos que desenvolver muita solidariedade, inclusive, entre a gente, porque a sociedade, ela é sempre mais cruel conosco. Então, o que a gente vai perceber é o seguinte, não existe medida suficiente. Se a mulher não está maquiada o suficiente, ela é desleixada, ela é isso, ela é aquilo. Se a beleza natural dela não está contento, então ela não se cuida ou algo desse tipo. Agora, se ela está maquiada, se ela gosta de maquiagem, se ela gosta de batom, se ela ela quer, né, sei lá, enfim, né, exercer ali, vamos chamar assim, a sensualidade dela ou qualquer coisa desse tipo, aí ela é vagabunda, ela é metida, ela é isso e aquilo. Então, assim, não tem saída para nós. Se a gente não encontrar essa medida e não desenvolver solidariedade entre nós para entender que volta e meia armadilhas estão sendo colocadas, a gente fica nessa coisa de ai, mas aquela ali, ai não, essa aqui. Acho que a gente tem que tomar esse cuidado, assim. E especialmente como mulher negra tem sido maravilhoso para mim poder... Né, hoje, né, eu venho desse contexto onde a minha mãe passava, o único creme que eu tinha para passar no cabelo era o Yamasterol, aquele amarelo. E hoje eu fico muito feliz de ter várias outras opções, mas também lembrando que a gente não pode confundir que o mercado vai construir a emancipação que a gente deseja. A emancipação que a gente deseja, quem vai construir somos nós mesmos. Exatamente. Tem uma frase que eu canto, que ela fala: a liberdade é um bem que eu quero dividir. E dentro desse espaço, eu concordo plenamente com você, Carol. Esses dias eu fiquei um pouco triste de ver uma fala de uma mana, mas solidariamente eu não entrei nesse lugar e falei, tudo bem, tudo bem. Onde ela dizia que, se você quer alisar o seu cabelo, alisa. Você tem que ter essa liberdade, eu quero dividir isso. Sim. Só que dentro do nosso contexto, não é assim. Para muitas mulheres negras ainda, estar bela é estar com o cabelo liso, alterado. E como disse aqui já a Carol, se não for aquele cacho específico ou passar 1 milhão. Então, a gente precisa lembrar que o momento, ele é um momento, eu não acredito que ele é um momento de colheita, mas ele é um momento onde nós estamos, é como se o fruto está amadurecendo. Só que algumas pessoas agem, né, e como ela mesma falou, e eu posso falar também muito bem relacionada à música, quando a gente encara isso, né? A galera fala, geração Z, não sei o quê. Não, peraí. Nós estamos aqui ainda lutando e falando que isso não é banal, tá? Né, eu tô aqui com o meu cabelo, eu sempre procuro estar com o meu cabelo porque é uma vitória para mim. É uma vitória literal, uma vitória dessa adolescente, dessa menina, entendeu? Exatamente. E sim, se eu quiser, se você me ver na rua, eu vou estar com o cabelo escovado, beleza, mas eu já sei que eu posso e eu já experimento e eu tenho poder e eu me acho linda com o meu Black Power. Linda, incrível. Se eu molho ele vai pro compadre Washington, ou se ele fica Angela Davis. Tudo bem, que são as duas texturas que eu brinco que tem o meu cabelo, tá? Geminiana. Mas assim... Exato, e existe esse lugar, essa pluralidade de que nós também não somos todas iguais, que nós temos a nossa individualidade, que isso precisa ser respeitado, e isso é também a nossa beleza. Sim. Né? O meu cabelo, por exemplo, é um cabelo 4C, meu cabelo é super crespo, é o fio mais crespo.
E às vezes eu vejo aquelas propagandas assim de ai, porque esse cabelo crespo, aí vai o cabelo assim, não, mas o meu cabelo crespo, ele não é aquele cabelo crespo ali. Esse produto aí pra mim não vai dar, assim. Mas também é uma vitória pra mim andar com as minhas tranças. Quando eu enjoo da trança, solto meu black também. E é uma vitória mesmo, uma vitória daquela adolescente que teve o cabelo tão criticado. Ontem eu fui fazer minhas tranças e daí tinha uma moça sentada. Tinha uma moça sentada do meu lado e ela tava de mega hair. Aí tirou o mega hair dela, daí falou: ai, não, porque ninguém me vê desse jeito, porque ninguém me vê na rua desse jeito. Eu falei, ué, por quê? Ah, não, porque eu não me acostumei ainda com o meu cabelo. E eu fiquei pensando isso, falei, nossa, mas seu cabelo é lindo, né? Por quê? Mas é isso, essa solidariedade de saber a trajetória também daquela pessoa e essa coisa que a gente tem, né, de já ir militando em todo o espaço, né? Mas o seu cabelo é lindo, mas você tal... Ela falou, eu vou pensar no que você me falou. E eu consegui também perceber esses dois momentos, né? A gente está nesses dois momentos da negritude no nosso país, na nossa cidade, que é ter uma negritude que já tem um pertencimento, que está feliz de sair com o seu cabelo black e tem orgulho disso, assim como tem aquela pessoa negra que ela nem sabe que é negra. Ou não se declara negra, ou não se declara, ou ainda não fez essa caminhada. Então, acho que isso demonstra o quanto a gente ainda tem por avançar, né? Vocês falando nisso, então mandar um beijo para as trancistas de Curitiba, né? Nós temos várias maravilhosas beijos, trancistas de Curitiba. Ai, vamos mudar um pouco de assunto. Agora a gente falou de beleza, agora a gente vai falar de família. Bom, sobre a maternidade, né? A sociedade fica impondo isso. Além da beleza, os caras querem cobrar não só beleza, e agora quer cobrar, vai casar, vai ter filho quando? Né? Não é verdade? Então, assim, como que é pra você, Carol, essa cobrança dessa sociedade de, ai, tem que ter filho? Eu tô com 39 anos e não tenho filho, você imagina o que eu passo? As pessoas olham pra minha cara e falam, e aí, filho, quando? Eu falo, não sei, pois é, veja bem, né? Vai que eu não queira. Olha aí que revolução. Mas trabalho muito, né? E hoje estou focada, né, em construir várias coisas. Amo criança, né? Sou uma educadora, sou professora. Tenho desejo de ser mãe? Acho que talvez eu tenha. Não tenho certeza. Então, enquanto eu não tenho certeza, eu não tomei essa decisão ainda. Mas realmente é muito pesado, assim, ter que sentir as cobranças e aquela cobrança de, ai, mas o relógio tá batendo. Gente, vamos parar, né? As mulheres podem ter várias opções na vida, ser mãe, não ser mãe. Acho que isso tem que ser naturalizado, que isso pode ser uma opção. E que a gente, né, que a gente pode começar a escolher. Esses dias eu tava vendo o número de meninas que se tornam mães, né, sem planejar. Isso é uma realidade das mulheres brasileiras. O que não é uma realidade de mulheres de países que já são um pouco mais desenvolvidos no sentido da igualdade das mulheres. Então, pensar que as mulheres brasileiras, em maior parte, ainda não planejam esse momento, é muito, muito, muito ruim. Né? Porque é algo tão maravilhoso, a maternidade é algo tão incrível, isso tem que ser planejado. E sem falar na rede de apoio que a gente tem que ter, na responsabilidade que muitas vezes recai só sobre nós, da quantidade de mulheres que são, enfim, né, abandonadas e etc. Então eu acho que essa discussão de maternidade é uma discussão que nós mulheres temos que fazer muito seriamente. E especialmente as mulheres negras, que em maioria são mães solos. Exatamente. E eu pergunto pra você, eu também sou mãe solo, né? Então eu pergunto pra você, Janine, você é mãe, né? Como que é essa pressão da sociedade, né? Porque, vai ter filho. Quando teve filho, saiu, tá saindo, tá curtindo, tá cantando por aí, filho fica com quem? Como é que acontece? Gente, a sociedade não deixa a mulher um minuto, não tem um minuto de paz nessa sociedade. Não, no meu caso, tava um pouco no seu time, mana. E eu já usava a hashtag Fiquei pra Titinha com orgulho, assim. Então o Calil veio, realmente não foi planejado, foi aceito e recebido com muito amor, com muita transformação.
E realmente existe um antes e o depois. Eu sou muito a favor desse lugar, dessa escolha. Eu não mudei o meu discurso por causa disso, porque eu me transformei, porque eu tive um filho. Eu posso dizer que com certeza é uma das coisas... Eu já não sei como era a minha vida antes, mas eu sou a favor, até por vivenciar isso, né? Por ser mãe solo, por realmente, se não fosse a minha rede de apoio e a minha família, eu não conseguiria estar fazendo, eu não conseguiria estar aqui neste momento, tá? Então eu sou a favor dessa liberdade. E por que não dizer dessa libertação, dessa imposição da maternidade? Eu brinco que eu sonhava só em fazer discos. Então, assim, eu entendo que a vida, ela é realmente muito maior. Foi isso que eu entendi, que a gente faz alguns planos, mas eles verdadeiramente nem sempre é como a gente quer. Mas existe uma perfeição também nesse lugar. A maternidade, ela está para mim num lugar muito sagrado desse entendimento do poder da vida. Mas ela também está no entendimento muito forte de como o patriarcado e de como... É como se assim, você é mãe, beleza, então tá, então se vira. Então, tipo... Não, você tem que ser mãe, mas se vira. Simples assim. Você tem que ser, mas se vira. Simples assim. Esses dias uma pessoa falou, arranja alguém para deixar seu filho e vem aqui. Não, eu tô tentando te explicar que assim, que não vai ter como. Será que a gente pode fazer de outra forma? Porque assim, não dá para deixar um bebê então existe esse lugar que a gente tem que conversar e eu posso te dizer que eu abri um portal e eu estou muito feliz com as mulheres e principalmente também as mulheres pretas que estão ao meu lado e me fortalecendo e me ensinando sobre a sororidade de fato e a rede de apoio. Se não fosse essas mulheres, hoje eu realmente posso dizer que a cantora que você ama, ela não estaria aqui, ela não teria feito e não estaria fazendo o que ela está fazendo. Então a gente precisa de uma transformação na nossa sociedade, nós precisamos de que os homens despertem e entendam o papel deles na sociedade. E isso também é algo que eu acordo e penso, nossa, que responsa eu tenho, porque veio um menino, então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Se eu tiver que não fazer algumas coisas, eu não vou fazer, porque a minha responsabilidade agora é ensinar para ele que ele não pode fazer isso ou isso com uma mulher. É isso. Eu queria que vocês resumissem assim, em uma frase, como que a gente pode encontrar forças para superar esses desafios que a sociedade impõe, que às vezes até a gente mesmo nos impõe para viver essa vida. Libertar. E para estar... Acho que à frente das desigualdades, daquilo que o povo preto sofre hoje. Assim, que vocês trouxessem assim, algo, uma frase que possa resumir isso tudo. O que eu tenho feito, um exercício mesmo, é sonhar. Sonhar. Sonhar com a sociedade que eu desejo, sonhar com as mulheres pretas do futuro. Eu tenho dito que a gente, quando pensa em tudo que a gente tem ainda por superar, por exemplo, a batalha que a gente tem feito, né, para construir autoestima, para ser representado politicamente, para construir garantia de direitos para a população negra, para as mulheres negras, tem sido uma luta muito pesada, realmente, né, mas tem sido maravilhoso. No entanto, eu ainda quero chegar no momento de conhecer uma mulher preta que me diga que nunca sofreu uma situação de violência racista. Não porque ela não sabe o que é o racismo, não porque ela não tem consciência racial, porque o racismo já vai ter sido superado. Uma mulher preta que seja alguém que não teve que lidar com o que essa violência faz interiormente conosco, né? Então, o que tem me motivado e o que me motiva e no que eu penso todos os dias para superar todas as barreiras e as dificuldades é sonhar. Sonhar com esse futuro, sonhar com essa emancipação, sonhar com esse amanhã. Diante desse lugar, tem uma música que eu compus que ela fala: nasci soberana preta, não me iludo com poder.
Porque é isso, embora nós estejamos ocupando espaços e fazendo algumas coisas, a gente precisa lembrar desse lugar de soberania, que é diferente de um lugar de prepotência, né? O poder, ele não deveria ser um lugar de opressão, ele deveria ser um lugar de literalmente divisão de bens. Sim, né? O poder de literalmente pensar nessa... o real poder, para mim, está nesse lugar da gente dividir e da gente saber... O que é uma perspectiva africana. O poder, a circularidade do poder. Então, todos compartilhando esse poder. Exato. Que é justamente a superação da desigualdade, né? Resumidamente. Então, é a perspectiva africana, né? Sobre poder, né? Isso para mim é o que me faz levantar todos os dias, assim, acreditar e superar e vir aqui. E peraí, isso não vai ser impossibilidade para mim, pelo contrário. É esse o lugar, assim, pensar nessa perspectiva, esse olhar, né? Esse olhar realmente onde a terra, né? Onde o chão, ele é nosso alimento. E diante disso a gente vai cuidar do que a gente come, de onde a gente pisa, do que a gente é, de como a gente se trata e todo esse lugar. É isso. E você agora, né, de fala assim, começa a emocionar. Pensar nessa perspectiva de uma mulher negra não passar nada do que a gente passou. Só de pensar, me emociona. Acho que eu compartilho do sonho de vocês. Acho não! As nossas filhas, né? Que sejam nossas filhas. Exato. É gratidão, realmente. Gratidão por poder ouvir vocês. Gratidão por esse momento. As mulheres pretas podem e as mulheres pretas vão. Elas não só podem, como elas vão fazer. E elas já estão fazendo a diferença, assim como vocês estão fazendo a diferença nessa cidade, né? E que realmente que expande, né? Que não parou aqui. Então, assim, gratidão a vocês por vocês terem topado, por vocês terem trazer esse despertar junto com a gente. É algo novo, é algo diferente. Então, despertar mulheres negras. Depois de ouvir essas vozes, é hora de enfrentar um dia mais forte. Como diz Janine em sua música, agora é hora de perder o medo. A incerteza não cabe. O que você achava já foi. Agora temos nós dois. E o porquê não desfrutar do mundo? Então, acorda.